Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IBCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 55,14. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 18%. Mas esse dividendo é para quem tem um fundo nesse valor aí bem depreciado. Quem tem um fundo aí a patamares maiores, aí não vai ter todo esse dividendo aí do fundo. Atualmente o fundo está sendo negociado com um PVP de 0,59. Isso significa que ele está com mais de 40% de desconto. E se a gente considerar que é um fundo de base 100, aí ele vai estar ali com a faixa de 45% de desconto. É um fundo que negocia com baixa liquidez, apenas 123 mil por dia, isso é uma liquidez baixa. E ele vende uma variação negativa de menos 21% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo vinha sendo negociado ali próximo do seu valor patrimonial, né? E aí, como todos os fundos de papel, ele começou a cair ali em 2022, mais ou menos, 2023. Ele começa com suas cotas caindo para R$ 90, isso no final de 2022. Ele tem as suas cotas despencando para R$ 70, isso em maio de 2023. Ele vem no cenário de recuperação, próximo de R$ 80 durante o ano de 2024 ali. E desde abril, mais ou menos, o fundo entrou numa queda bem severa, caindo ali a mais ou menos R$ 70. E no final do ano, toda essa queda que foi normal, como todo o mercado vinha caindo. Então suas cotas são jogadas para mais ou menos R$ 55. Ele tenta uma recuperação, mas recentemente suas cotas caíram novamente, beliscando ali os R$ 50. E atualmente está nesse patamar atual ali, próximo de R$ 55. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome, vê o seu CNPJ, esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que tem ali apenas 3.600 cotistas e ele possui 958 mil cotas emitidas. Esse é um fundo que atualmente está valendo ali R$ 93 e ele tem um valor de mercado de 89 milhões. Seu último rendimento entregue anunciado pelo fundo foi de 92 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Esse é um fundo que teve momentos que ele estava entregando ali R$ 1,5, R$ 1,50 de dividendos. Nesse momento, o dividend yield era na casa de 1,5. E aí o fundo diminuiu os seus dividendos e a cotação também foi caindo e o dividend yield também foi caindo. Então teve momentos que o dividend yield ficou no 0,9, 1,2. Recentemente, como o dividendo vem melhorando, a cotação está de lado ou até caindo, o dividend yield está dando toda essa alta explosiva aqui, ó. Ele saiu de um dividendo de 1,2 mais ou menos, ó, para 1,32, 1,38, 1,45 e esse último dividendo ali representou 1,71. Nominalmente dizendo, ó, como os dividendos na casa de 1,50, 1,30, R$1 mais ou menos, vinha caindo, né? E agora veio subindo novamente, ó, 75, 75, 80, 90 e 92 centavos. No dia 11 de fevereiro, o fundo pagou no dia 18 de fevereiro a quantia de 92 centavos. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, mas quando ele for ao ar, eu acredito que ainda não vai ter sido anunciados os dividendos de março para serem pagos ainda dentro de março. Pelo que eu vi lá do relatório gerencial, caso os resultados sigam em linha, né, acredito que o fundo consiga entregar nesse patamar aí de pelo menos uns 90 centavos. Talvez 85, mas podendo chegar a um range de 95 centavos. Tudo vai depender de qual vai ser o resultado do fundo nos próximos meses. Continuando aqui no site, agora a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. O fundo, mesmo estando depreciado, né, ele vinha com rentabilidade até aceitável, uma rentabilidade muito boa ali até mais ou menos 2024, né? Mas, como o fundo teve uma queda muito severa, atualmente ele está sofrendo com a sua rentabilidade. Então ele vem com menos 9%, um fundo que está com quase R$ 50 de desconto, né, 50% de desconto, vir com 9% de rentabilidade, significa que ele entregou um dividendo muito alto aí para amenizar essa queda. O CDI do período é 41, o IPCA 15, o IFIX 11 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 34% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar,
considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, é um ótimo produto e com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, muito versátil e tal, você também vai estar apoiando o canal financeiramente. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Nós contamos também, por fim, né, com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, muito baratos, acessíveis e com conteúdo muito agregador. E o principal, adquirindo os nossos e-books, vocês também vão apoiar o nosso canal financeiramente. Então, desde já, muito, muito obrigado. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo, entregue em dezembro. Esse relatório ele ainda não fala sobre os resultados ali desse aumentozinho, né, de 92 centavos. Então não é o mais recente frente ao resultado entregue pelo fundo. Ele traz alguns destaques, o quanto o fundo teve de resultado e o que ele entregou, né? Teoricamente ele teve 78 centavos de resultado e entregou 90. Ele está usando um pouco das reservas que o fundo vem acumulando. Aqui a gente vê as taxas do fundo. 0,8 ali de gestão, 0,2 de administração e 20% de performance se ele bateu o IPCA mais a média do IMAB. Aqui ele mostra também na época do relatório, o fundo estava a 61 e ele caiu mais ainda, né, para 50 e poucos reais. Atualmente ele está em 55, mas ele beliscou os 50 reais ali. E aqui ele entra na parte que ele fala sobre o cenário, inflação e etc, né? Na época do relatório, ainda não tinha tido o último aumento da taxa Selic. Ele vai falar sobre todos esses pontos aí e que atualmente a Selic, na época do relatório, estava em 12,25, já estamos em 13,25 e já tem previsão, né, de mais um aumento aí para estar em 14,25. Na época do relatório, estimavam a Selic ao final do ano de 14,75. Alguns já estão estimando, né, no próprio Focus, essa taxa Selic até acima dos 15%. Então aqui eles também falam da distribuição anterior, né, de 90 centavos, frente à cota de R$ 61, né? E o total que o fundo distribui no ano, isso dá um dividend yield aí de 16% ao longo do ano. As atualizações da carteira. Então o fundo fez uma compra frente ao tamanho do patrimônio, né? Bem pequenininha, de 200 mil. E eles estão falando de um ativo que teoricamente está dando problema na carteira, que é o CRI Olimpo. Então no fechamento do relatório aqui, o CRI Olimpo aqui, ó, não tinha pagado a amortização ordinária bullet que eles tinham que ter pagado. Aí eles falam, ó. Será respeitado o prazo de cura após a notificação enviada para a devedora e, na sequência, em caso de não pagamento, será convocada uma assembleia dos titulares do CRI, das dívidas, né? Vale ressaltar que a operação conta com alienação fiduciária de 3 SPS, cujos laudos de avaliação superam o saldo do CRI, além de seção fiduciária e da carteira de recebíveis, e lá dentro do CRI também, eles têm o próprio imóveis que foram dados como garantia. Por fim, destacamos ainda que a operação está em período de waiver, sem amortização de correção monetária, apenas com pagamento parcial de juros. Portanto, o resultado do CRI, aqui que está a situação, mesmo esse CRI passando por dificuldade, ele não está interferindo no quanto o fundo está distribuindo atualmente. Então, mesmo que postergue aí o fundo e esse devedor fique mais um tempo sem pagar, não afeta as distribuições que o fundo está fazendo. Tanto que depois desse relatório gerencial, o fundo ainda conseguiu manter mais uma distribuição elevada aí. Então, ó, sem amortizações da correção monetária, apenas com pagamento parcial de juros. Portanto, o resultado do CRI, nos últimos meses, contribuía quase que irrisoriamente para o resultado do fundo. De forma que, mesmo que o recebimento dos valores em aberto se estendam, não projetamos impacto de forma a reduzir as distribuições no curto e médio prazo. Mantemos o compromisso com a transparência e etc, né? E quem quiser tirar informações pode mandar aí para a gestão que eles informam mais para tirar mais dúvidas. Continuando no relatório aqui, a gente entra na parte que teoricamente é muito preocupante do fundo, no tocante às suas concentrações de devedores. Quando eu me posicionei nesse fundo lá atrás, eu já sabia dessa alta concentração. Então isso é um ponto de risco que o fundo carrega. Então esse CRI CRVO aí, ó, 24% do PL. Significa que se ele der problema, pode impactar 24% as receitas do fundo. Então isso é um ponto de atenção. Vivat aí, ó, com mais 6,7%. Esse Patel aí, ele tem 2, ó. Então, 2 tranches. Então, ó, só aqui já dá uns 16% de concentração. É outro ativo com muita concentração. O CRI Olimpo,
representa 8% do portfólio. Então, assim, ele tem alguns devedores com alta concentração. Isso aí é um ponto a ser observado. Então, aqui a gente vê a taxa da média da carteira, o que foi contratado e o quanto que está hoje na marcação à curva, né? Ele contratou uma média de IPCA mais quase 10 e hoje está valendo IPCA mais 11,82. E aqui a gente vê os tipos de segmentos que os devedores são, né? Então são seguidores, ó, de término de obra residencial, build to suit, estoque, loteamento, logístico. E aqui é um ponto até positivo. Ao passo que fundos arriscados, os seus devedores às vezes são lá de resorts, loteamentos, segmentos arriscados, menos ruim, que aqui são segmentos que são menos arriscados. Apesar de o fundo ser um fundo de alto risco. É um fundo que tem taxas elevadas aí. Mas pelo menos o segmento não é um dos segmentos mais preocupantes do mercado, né? Mais abaixo aqui a gente vê que é um fundo que ele não tem tanta diversificação geográfica, né? 50% dos seus ativos estão em São Paulo, que é uma ótima região. É uma região, assim, apesar de ser concentração em São Paulo é uma região pujante do país, né? Percentual bem irrisório no Espírito Santo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem um pouco mais de representatividade. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já tem esse fundo? Você já conhecia ele? Você tem ou teve ele no seu portfólio? Essas quedas do fundo, um fundo que vale 100, hoje está sendo negociado por R$55. Isso é preocupante para você? Em razão disso, você vendeu, venderia, você não quer ter mais, acha que, igual alguns comentam, né, o fundo vai falir, o fundo perdeu os fundamentos? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, toda vez que vou tentar falar de algum ativo no canal, eu tento ser o mais transparente possível no quesito se eu tenho ou não fundo. Então, esse é um ativo que eu tenho, então eu já alerto, eu sou conflitado ao falar do fundo. E o fato de eu falar sobre esse fundo aqui, de eu ter esse ativo, não significa que vocês devam ter. Quais os meus pontos a respeito desse fundo? Ele é um fundo com concentrações, isso eu já mostrei aqui. É um fundo com baixa liquidez. É um fundo, daqui a pouco a gente vai ver, até as taxas ultimamente, né, no acumulado, são taxas careiras, e ele não era assim, tá? Isso vem me desagradando um pouco. Mas, apesar das concentrações e etc., no geral eu considero ser um bom fundo. Eu comprei esse fundo já descontado, e apesar de eu ter comprado o fundo despencou ainda mais. E o que que eu fiz? Quem acompanha os vídeos aqui do canal, viram? Eu acredito que o vídeo ainda não foi ao ar, mas quando esse vídeo aqui estiver indo ao ar, que os vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência, quando esse vídeo aqui tivesse ido ao ar, aí o vídeo da compra que eu fiz já vai ter ido ao ar. O que eu quero dizer com isso? Apesar das quedas desse fundo, quando ele cai de modo que eu consiga comprar mais e eu não ficar altamente exposto, eu vou lá e compro. O que isso significa? Significa que as quedas não estão me preocupando. Eu não acho que todas essas quedas aí que o mercado está meio que massacrando o fundo seja algo de alta preocupação nesse ponto. Lógico que sim, não estou dizendo aqui que o fundo não tem risco de ter calote, risco de default tal e coisas nesse sentido. Mas ainda que ele perdesse o dinheiro que ele emprestou, eu não acho que esse fundo perdeu R$45 de patrimônio a título de dívida. Se o pessoal não pagar o fundo, que ele vai ficar com todo esse prejuízo aí, carregando todo esse prejuízo. Então, eu continuo tendo fundo e acredito que para o médio e longo prazo, esse fundo tem tudo para entregar ótimos resultados. Mas, de novo, eu tenho ele no meu portfólio de maneira diversificada, de maneira pulverizada. Ele, no meu portfólio, tanto da carteira do canal, quanto do meu portfólio global, ele representa muito pouco. Então, ainda assim, se der algo gravíssimo no meu portfólio, não vai afetar toda a carteira. Mas, de novo, eu não acho que o fundo esteja com situação grave ao ponto de que ele vai perder o tanto que o mercado está precificando. Então, eu tenho fundo, pretendo carregar, mas faço o alerta novamente. Sou cotista, então eu sou conflitado. Mas ainda assim eu estou falando de todos os pontos negativos a respeito do fundo, né? E de novo, isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas.
Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório, aqui ele mostra o que o fundo entregou e ele faz o dividend yield frente ao valor patrimonial. Então a gente nota que no momento que ele entregava 1,50, o dividend yield era 1,5, porque aqui ele está considerando a cota de R$100, né? E atualmente, ó, esse último dividendo, penúltimo, de 90 centavos, dava mais ou menos 1% frente à cota patrimonial, que na época estava uns R$90. Então aqui o dividend yield é frente ao valor patrimonial e não o valor de mercado que ele estava sendo negociado. Aqui ele mostra alguns indicadores do fundo, mostra também a rentabilidade do fundo, e aqui desde que o fundo veio a mercado, né, ele mais os proventos, ele vem com uma rentabilidade ali de 35% mais ou menos, né? Provavelmente aqui não deve estar considerando a cotação ao mercado, né? Deve estar considerando o valor patrimonial mais os dividendos entregues. Se a gente considerar a cotação ao mercado, aí essa rentabilidade não é isso aqui, né? Aí ela vai ali para próximo dos 100. Continuando no site aqui, a gente vê o desempenho do fundo, o dividend yield acumulado no período aí e o quanto ele entregou de dividendo frente aos resultados que ele tinha. Então tem meses que ele tem um resultado acima e aí ele faz reserva, né? Depois tem outros meses aqui, ó, que ele começa a consumir a reserva. Lá em agosto, ó, o fundo teve resultado de 1,5 e distribuiu 85. Só que ele acumulou 20 centavos. Nos meses subsequentes, ele vem consumindo aí, ó, o que ele teve de reserva. Tanto que ó, ele gerou em dezembro 86 e distribuiu 90. E aí nós temos que guardar o próximo relatório para saber se o que ele entregou aqui, ele consumiu reservas novamente ou se ele teve um resultado positivo. Então aqui ele mostra os CRIs, rendimentos, renda fixa e despesas, né, frente mês a mês, os resultados entregues aí. Em novembro, o fundo apresentou variação negativa do seu valor patrimonial e caiu muito, de 94 para 89. O fundo já desde que ele veio ao mercado, distribuiu R$44, um resultado bem expressivo aí de dividendos entregues. Ele mostra a evolução patrimonial mais os dividendos entregues, né? Daquilo que eu falei para vocês, ó. 89 mais os 44. Mas se considerar a cota a mercado, né? Mais esses 44, o fundo praticamente está zerando todo o prejuízo que ele está apresentando na cotação. Enfim, o desempenho do fundo, aqui é a DRE dele, né? Então, nos últimos 12 meses, aqui ele mostra novembro e dezembro. E nos últimos 12 meses, o fundo teve de resultado 4 milhões e 700. 500 mil aqui é do dinheiro parado em caixa que gerou para o fundo. E ele teve de despesas aqui, ó, 1 milhão e 300. Muito disso aqui, ó, é quando bate a taxa de performance. O que eu acho que pode ter ocorrido aqui? Apesar dele colocar os últimos 12 meses aqui, provavelmente ele só colocou 6 meses. Porque esse resultado aqui eu não acredito que seja de 12 meses. Mas, como ele mesmo que trouxe, né, não tem muito como ser questionado isso. Acho que esses dados aqui talvez não estejam 100% corretos aí. Enfim, mas quando a gente calcula essa taxa de despesa do fundo aqui, ó, de 1 milhão e 300, frente ao que o fundo receitou, ó, 1 milhão e 301, que eu vou arredondar aqui, isso aqui vezes 100, dividido ó, por esses dois juntos aqui, ó, vai dar 5 milhões 262. A gente vê que a despesa está em 24%. Então, se você for cotista do fundo ou tiver interesse de ser, isso é um ponto que pode ser questionado à gestora, né? Se realmente as despesas acumuladas aí estão na casa de 24%, o que é algo bem astronômico. Isso aqui, para mim, me chama atenção bem negativamente. Ele é um fundo de despesa careira, sim, mas até então eu não acho que ele estava com uma despesa tão alta assim, igual ele vinha apresentando, né? Então esse é um ponto bem ruim. No quesito de distribuição, ó, apesar de tudo, segundo o fundo, nos últimos 12 meses aí, ó, o fundo vem com 100% de distribuição. É um ponto interessante que, pelo menos, ele não está distribuindo aí acima do que ele gerou, né? Então ele está distribuindo em cima do que ele gerou. Continuando no relatório, a gente vê aqui sobre liquidez, o quanto ele gerou de cotas aí e tal, né? E aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. Como atualmente a cotação está nessa faixa de R$55, isso significa uma média de PCA mais 15,85. E quem compra ele na data de fechamento do relatório teria IPCA mais 14,30. E quem comprar esse fundo a R$68 vai ter apenas IPCA mais 12. Então note que quanto mais barato você for comprando, maior é o retorno que você vai ter. Lógico que quanto mais barato o fundo está, é porque a sensação que os cotistas têm aí, eles têm a sensação de mais risco do fundo, né? O mercado está colocando mais risco para o fundo. Então, sim, você tem um mau retorno, mas significa que o mercado está chegando mais risco nesse fundo aí. Continuando aqui, a gente entra nos ativos propriamente ditos e eu vou lá direto no Criolimpo
para tentar mostrar para vocês aí o que a estrutura desse CRI Olimpo. Então aqui, ó, CRI Olimpo. Ele na época foi contratado a IPCA mais 11, é uma taxa alta, né? Já é uma taxa de alto risco. Cota sênior com 30% de subordinação, com projetos de loteamento, condomínio de casas no estado de São Paulo, incorporador com 10 anos de experiência. O que foi dado como garantia? Recebíveis adicionais de 28 milhões, alienação fiduciária de terrenos com VGV potencial de 48 milhões, alienação fiduciária da SPS, cessão fiduciária de recebíveis dos 3 projetos e aval dos sócios. Então tem muita garantia por trás da dívida. Apesar dele representar lá 8% do PL, eu particularmente, apesar dele, né, de toda a dificuldade que eles estão enfrentando, eu não vejo como isso aqui sendo algo gravíssimo para o fundo. E ainda que ocorresse o pior, por que eu falo nesse sentido? Você não tem histórico no mercado de um fundo perder 100% daquilo que ele emprestou. Então, isso não é histórico, isso não existe. Mas se ele perdesse esses 8%, ainda assim, um fundo de 100, que hoje vale 90, ele perdesse esses 8% aí, ainda assim ele valeria R$ 82. Então, R$ 55 para mim é algo que está muito abaixo, né? Lógico que essa depreciação do fundo leva em conta o risco que o mercado está enxergando e também o prêmio de risco frente à renda fixa. Então, são várias situações aí, a Selic alta e tal, né, que influenciam e depreciam os fundos imobiliários do mercado. Então, toda essa situação macro, mas também o risco que o mercado enxerga, essas situações fazem com que a cota fique extremamente depreciada. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, do IBCR11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!